Você concorda com a CBF em punir jogadores que sobem na bola, como fez Soteldo e Memphis? Sim ou não? 58% não. Olha, me chama a atenção aqui, 42% sim, né? Olha aí que interessante, tem muita gente concordando com essa punição. Na sua opinião, Celso Cardoso, em relação a essa questão aí, e eles foram bem específicos, né, de subir na bola. Quer dizer, você é jogador de futebol, e sei que tem vários ouvindo o futebol da 105, quer dizer, se você parar a bola e der aquela joelhadinha assim em cima da bola para provocar o adversário, pode, porque não tá subindo na bola. Você ficar pedalando, pode. Você fazer uma graça, dar uma carretilha no cara, pode. Essas coisas, eu juro que eu não entendo, cara. Parece uma coisa. É tão idiota, cara, esse tipo de coisa aí. Mas vamos lá, sua opinião, Celso Cardoso. É ridículo, Hélio. É ridículo, porque tá encarando com uma provocação. E o que é uma provocação para você? Se eu te der 2 chapéus e não tiver em direção ao gol, é uma provocação? Se eu resolver te dar uma caneta, é provocação? Se eu ficar... Lembra do Garrincha? Sim. Ia pra lá, ia pra cá, ia pra lá, ia pra cá. Sim. Isso é provocação? Você não pode mais. Quer dizer, então, é totalmente fora de propósito. Claro que muitas vezes a gente não é inocente, tem o sentido da provocação. E aí cabe a quem provoca assumir a responsabilidade das consequências que isso pode gerar. O cara pode ficar bravo, ir lá e dar uma voadora nele. Acabou. Quer dizer, porém, faz parte do jogo. E o Memphis, eu entendo até que quando ele falou sobre isso, ele foi... O Memphis, eu acho que ele tem uma inteligência fora da média quando a gente pensa em jogador de futebol. Ele tem uma capacidade de explanar uma fluência para falar sobre determinados temas. Ele falou, o futebol não é só com os pés, é com a mente também, faz parte da provocação. Você vai lembrar de vários jogos que um time está ganhando, fica prendendo a bola lá na linha de escanteio, fica segurando o jogo, faz parte do processo. Existem coisas muito mais preocupantes para a CBF cuidar. Arbitragem. A arbitragem, ela decide o jogo. Uma provocação, sabe? Pode gerar briga de torcida, pode gerar uma briga de... É uma outra história. Porém, a arbitragem ruim, ela joga no lixo um trabalho bem feito. Por exemplo, só para citar um ponto. Uma falta desleal, uma falta, sabe, de carrinho, ela é muito mais grave do que qualquer outra situação. Sim. Então, pode quebrar a perna de um jogador, pode gerar uma limitação de um atleta bom de bola. Então são essas questões que a CBF precisa se preocupar. Não com se o cara subiu na bola ou não, sabe? E na sua opinião, Marcel Capretes, você concorda com a CBF em punir jogadores que sobem na bola, como fez Soteldo e Depay, o Memphis Depay? Não concordo com a punição, não concordo com a recomendação. Isso aí depõe contra o futebol. Eu sempre falo que a gente tem perdido cada vez mais os jovens. Os jovens de hoje não gostam de futebol como nós gostávamos, como eu gostava, como você, Weber, como você, Celso, como todos nós gostávamos. Para eles, 90 minutos acompanhando um jogo de futebol é chato. É muito tempo, é muito longo. Hoje é tudo mais rápido, é tudo mais curto. Um jogo de videogame, algo no celular, uma série, um vídeo, qualquer coisa. Estamos sim perdendo as novas gerações. Aí alguma coisinha que torna legal o jogo, porque tem uma zoeira, porque tem uma provocação, os caras limam, os caras cortam, depois encontra o espetáculo, depois encontra o futebol. Qual o problema de pisar na bola? E é o seguinte, hein? Falácia esse negócio de que o torcedor briga por causa disso. Briga nada. Vândalos, marginais, bandidos que brigam por causa de futebol não precisam de nenhum motivo de coisas de campo para brigarem. Ou aquela emboscada que teve o ano passado de cruzeirenses e palmeirenses foi por alguma coisa de campo? Foi nada. Eles têm um mundo paralelo deles, eles vão brigar pelos motivos deles. Em nada interfere, não incita a violência coisa nenhuma. Uma graça,
uma situação dentro de campo. E aí eu pego as palavras do Memphis Depay, que ele foi brilhante na resposta dele, e eu falo isso há muito tempo porque eu acredito nisso, que tem o jogo disputado no campo da grama e tem o jogo disputado no campo da mente. Isso aí você entra na mente do seu adversário. O Palmeiras ficou extremamente desestabilizado com a provocação do Memphis. Ali não teve mais jogo, com o lateral batido nas costas. Enfim, Weber, então para mim a CBF depõe contra o produto. A gente tem que resgatar os jovens. Isso aí era uma situação que torna o jogo mais legal, mais agradável. E eles, ao invés de se preocuparem com o que realmente importa, que é arbitragem, que é calendário, que é padronizar gramado, eles vêm e se preocupam com uma bobagem dessa. Concordo, faz parte do futebol. O time que sofre esse tipo de provocação é que tem que ter a cabeça no lugar e foi ir lá e tentar tomar bola. É simples, não ligar para esse tipo de questão. É jogar bola, né? É o que não está acontecendo aqui no nosso país, né? A gente acompanha os jogos aqui na 105 FM, os caras estão mais preocupados em cair, em fazer cera, que mais? O goleiro faz uma defesa hoje, até uma vergonha para os goleiros, né? O goleiro faz uma defesa hoje. Para ele parar com o jogo, ele cai no chão, fala que está com dor no braço. Sabe, ontem eu vi o Rafael fazer uma defesa, ele fez isso. Vi no jogo do Palmeiras, o goleiro do Sport fazer uma defesa, fez a mesma coisa, ficou rolando no chão. Fui assistir Bahia e Santos quando cheguei em casa, a mesma história. O cara faz uma defesa, cai e fica rolando, que está doendo o braço. Sabe, isso não é futebol, né? Se você pegar o nosso futebol, ele é muito ruim tecnicamente falando, apesar de melhorar muito nos últimos anos e ter muitos estrangeiros aí que deram uma elevada também, os bons, né? Deram uma elevada aí no nível, né? Porque tá faltando jogador brasileiro em várias posições, mas o cara se preocupa com a arbitragem o tempo todo. As cenas, Celso e Capretes, que a gente vê hoje no nosso futebol, é 300 caras cercando o árbitro. Olha, ó, cara, tô acabando de falar aqui do lance, a gente tá vendo Atlético Mineiro e São Paulo, os caras cercam quase os dois times, até o goleiro sai do outro lado da onde ele tá para ir reclamar com o árbitro. Ontem o Everton fez isso do Palmeiras, sabe? Então, olha aqui, ó, outro lance, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 jogadores em volta do árbitro, não tem futebol, os caras estão... Olha lá, o goleiro Rafael indo no árbitro. Eu não me recordo se foi o Rogério Ceni que recentemente falou sobre isso, sobre o comportamento dos jogadores que não ajudam em nada a arbitragem. Não ajudam em nada. E essa eterna vantagem, que é uma coisa que foi típica do brasileiro, Weber, você vai se lembrar de um... Quer dizer, não sei, acho que você não tinha nascido, talvez. Vamos fazer um teste. Nos anos 1970, quando tinha aquele comercial do Gerson, foi muito infeliz. Ele falava que brasileiro gosta de levar vantagem em tudo e foi levado de uma maneira pejorativa que virou o símbolo do brasileiro. Esse teste falhou, que em 70 não estava aqui pois ainda. Então era nos anos 70 e virou sinônimo de muitos estudos que o brasileiro prevalecia a lei do Gerson, aquela história. Tem que levantar, ele falava até com sotaque carioca, tem que levar vantagem em tudo, certo? Que era sobre um comercial de cigarros. E que resume bem o espírito do brasileiro e que não mudou geração após geração. Então é o cara que tenta induzir o árbitro ao erro, o cara que muitas vezes vê que a bola não é dele e vai lá correr atrás dessa bola para tentar ganhar na marra. É o técnico de futebol que reclama quando o time dele é prejudicado, mas cala a boca, faz um silêncio sepulcral quando de repente o erro favorece ele. Sim. Então é aquela história, sabe, para nós tudo. Para eles que lutem. Poxa vida, então você precisa mudar. É a questão, é um pensamento. Vai soar pesado o que eu vou falar. Mas é sobre caráter. É sobre caráter, é sobre se você ter a dignidade de falar assim, isso não me pertence, então eu não quero. Que foi o que gerou muita confusão lá atrás, quando o Rodrigo Caio uma vez chegou para o juiz e falou assim, não, ele não fez nada. Boa. Nossa, o cara é burro, o cara é um idiota, não pode jogar porque prejudicou o time. Não, ele fez o que é certo. As pessoas precisam aprender a ganhar com competência. Exato. E não na base do tudo ou nada e da malandragem, ludibriando, enganando. Porque você não quer isso para sua vida e o futebol não é um universo paralelo. Então, a gente está questionando muito a arbitragem, está questionando um monte de coisa, mas o espírito do esporte, ele não é levado a sério
por ninguém ou por quase ninguém, infelizmente. E já aproveitando esse gancho da arbitragem, Capretes, para a gente comentar, a CBF afastou árbitros de campo e do VAR de Internacional e Cruzeiro e Sport e Palmeiras. Portanto, os árbitros das partidas, não é, por conta das polêmicas da expulsão do Jonathan do Cruzeiro, que na minha visão é um absurdo, né, expulsar esse jogador. Eu tô vendo o lance aqui agora, nesse momento, por coincidência, né, a expulsão desse jogador do Cruzeiro, que arrebentou com o Cruzeiro no início da partida. Se eu não me engano, foi o senhor Marcelo de Lima Henrique, junto da Daiane Muniz no VAR, e no jogo do Palmeiras e Sport, aquele pênalti absurdo em cima do Veiga, marcado pelo Bruno Arleu de Araújo e confirmado pelo Rodrigo Nunes de Sá, os dois do Rio de Janeiro, Marcelo de Lima Henrique e a Daiane Muniz. Eu tô cego ou ele não acerta o jogador? Não acerta, ele acerta. Ele dá de leve acerta, mas não para vermelho, pô. Não para vermelho, né? Tipo, não é aquela coisa assintosa para derrubar o cara porque ele era o último jogador, não é, né? E aí acabaram expulsando o jogador do Cruzeiro. Inclusive ontem no jogo do São Paulo, teve o lance absurdo do Lianco no final do primeiro tempo, que ele vai de sola no Ferrarese e não toma amarelo. Por quê? Porque já tinha o amarelo, aí o árbitro não teve peito de expulsar o Lianco no final do primeiro tempo. Então, Capretes, aproveitando essa deixa da CBF, que não vai ter árbitro. Até o final do campeonato não vai ter árbitro, Capretes, porque se eles afastarem 2 por rodada, não teremos árbitro para apitar o Campeonato Brasileiro. Com certeza, com certeza. Eu sou terminantemente contra afastar árbitro. Isso aí não resolve nada. Isso aí você só acaba com moral, com autoestima, você gera um medo nos outros árbitros, é a cultura do medo. Ó, se errar, vai pra geladeira, hein? Se cometer um erro, você aí que assuma e a gente toca daqui. Então assim, a CBF não blinda, ela deixa os árbitros expostos. Foram erros graves? Claro que foram. Não foi pênalti no Rafael Veiga, o lance da expulsão é bizarro, o Lianco no jogo São Paulo e Atlético Mineiro tinha que ter sido expulso, o árbitro foi caseiro, pipocou, amarelou, erro técnico grave, todos os erros foram graves. Porém, você não melhora o árbitro, e se o objetivo tem que ser melhorar a arbitragem, você deixa o cara sem escala, e ele recebe por jogo que ele trabalha. Um árbitro de Série A, com certeza, já não tem outro emprego, porque as viagens são muito longas e até o cachê é bom. Aí você tira a remuneração do cara. Pra quê? Você faz uma reciclagem, faz nada. Você não melhora, você não dá curso, dá treinamento. E assim, curso e treinamento não tem que ser quando o cara erra, tem que ser permanentemente. Só que aí a gente vai voltar naquela velha história, né, Weber? Que fica fita repetida aqui, porque o árbitro não é profissional. Se fossem profissionais, haveria reuniões periódicas, nutricionistas, psicólogos, coaches, fisioterapeutas, personagens, para trabalhar com esses caras. O cara tem que contratar tudo à parte. Ganha bem? Ganha bem, mas e aí agora que não tem jogo, não tem escala? Ele que paga os profissionais. O jogador de futebol tem toda essa estrutura no clube, porque ele é um profissional. Ele ganha para isso, a estrutura é profissional. O árbitro, que é uma figura importantíssima, não tem um futebol de qualidade sem uma arbitragem de qualidade. Um juiz pode esculachar todo o jogo, atrapalhar todo o espetáculo. Esse cara que é tão fundamental na indústria, esse cara não é profissional. Então assim, volta tudo, vai cair nisso. Sou contra afastar, você só expõe, você não blinda, você gera um efeito do medo, uma cultura de que a tensão está no ar e não melhora em nada a arbitragem. Weber. Weber, até para você falar sobre isso, trazer a notícia, né, que aí já vale até pro seu comentário também, é que na mesma nota, né, do afastamento, a CBF anunciou um treinamento para os árbitros e assistentes da Série A na próxima segunda-feira no Rio de Janeiro, uma decisão tomada após essa reunião da comissão de arbitragem e acredita como parte do projeto de profissionalização da categoria anunciado em fevereiro pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Portanto, na próxima segunda começa esse processo, Celso. A profissionalização, ela tem que ocorrer. Não tem como. Não dá para o cara ter uma outra profissão e ao mesmo tempo fazer parte do circo do futebol. Não dá. Ele precisa estar focado nisso. E isso inclui preparo físico, preparo psicológico. As pessoas também não entram no mérito da questão psicológica de um árbitro de futebol, da responsabilidade que ele tem, da exposição que ele tem.
com o país vendo, com torcida pressionando, com o jogador pressionando, tudo isso também tem que entrar no bojo da questão e da reflexão. O que a gente discute é competência e capacidade. E isso a gente vê que está faltando para a arbitragem. E o VAR, ele surgiu... O Weber, eu já falei isso algumas vezes, talvez eu sou repetitivo, mas também tem gente que nunca ouviu. Lá no início dos anos 1990, acho que 92, 93, eu tive a oportunidade de entrevistar o João Avelange, então presidente da FIFA. E era uma coisa que eu já acreditava muito como solução para os erros de arbitragem, até para a gente parar com essa história e ficar sempre na dúvida do que foi erro e o que foi má fé, que era a questão da tecnologia no futebol. E me lembro quando eu perguntei para o João Avelange a possibilidade de um dia a gente ter, como já existia no tênis, já existia em alguns esportes, a possibilidade de você alterar um posicionamento do juiz a partir de uma imagem. Eu me lembro claramente do que ele me respondeu. Se nós fizermos isso, nós acabamos com o futebol, porque vai acabar a polêmica no futebol. E o futebol sem polêmica, ele não existe. Isso mostra o quão ele estava errado. Porque hoje você tem o VAR, a polêmica está maior. Tá pior. Porque erra o cara do campo, erra o cara da imagem. No cara da imagem não é só tem dois, tem três, tem ângulos 1000. Percebe? Então é muito sério isso. E não é possível que... E tem uma outra que me chama a atenção também, que é a questão... o árbitro do VAR, ele não tem que decidir. Ele tem, a não ser que seja um lance muito claro. O lance do Palmeiras ontem é um lance interpretativo. Os 2 gols do Corinthians que foram anulados contra o Vasco, também o Daronco foi péssimo. Também são lances interpretativos. Ainda assim o Daronco foi lá se predispôs a assistir. O cara do Palmeiras ontem nem foi ver. Como não foi ver do jogo do Palmeiras aqui contra o São Paulo. Então o cara tem que ir lá ver. Tem que ver. O VAR fala, olha, eu entendo que houve isso, mas checa, tira a sua dúvida, vê o que você acha. A decisão final tem que ser de quem está no campo, com o respaldo das imagens, para não fazer bobagem. Eu conversei com o Salvio Spínola há algumas semanas, já falei aqui na 105. O Salvio Spínola, que eu perguntei para ele sobre o VAR, né? Ele falou que existe uma resistência de alguns árbitros por conta do VAR. Ele me explicou que na história da arbitragem, quando inventaram o cartão amarelo e vermelho, tinham árbitros da época que não utilizavam o cartão, eram resistentes ao cartão. Eles falavam que eles não precisavam de cartão para comandar o jogo, para ter respeito dentro da partida. Então, tem alguns hoje que são resistentes ao VAR. É lógico que vai vir uma nova geração que vai ter o VAR como uma coisa normal dentro do esporte. Uma coisa que eu vou descobrir, não faz parte aqui do assunto, mas que eu vou descobrir depois... Eu vou entrar em contato com algum ex-árbitro que eu tenho essa dúvida. Vocês, quem está na internet, né, que acompanha a questão do áudio do VAR, e ontem ficou muito claro isso no jogo do Palmeiras, o cara narra o jogo, o cara do VAR. O cara narra o jogo, o cara fica falando, eu quero saber se aquele áudio o árbitro recebe o tempo todo ou não. Recebe o tempo todo. Não, então o cara vai ficar louco, pô. O cara não consegue trabalhar. O Celso é um cara de TV. Ele trabalhava muitas vezes com ponto. Não é que o diretor conversa. Mas o diretor não fica falando o programa inteiro. O diretor fala o programa inteiro? Não. Tem uns que gostam de falar. Que gostam de falar. Mas tem uns que não são claro pontuais. Que não, respeita, né? São pontuais ali. Pô, que o árbitro tem que ouvir. O que tá colando no VAR, os caras reclamando ali do lado dele. Não, professor, foi pênalti. Não foi pênalti. Tem que marcar, não tem que marcar. Esse do jogo do Palmeiras, Celso, parece que o cara tá narrando o jogo, pô. O cara do VAR tá narrando o jogo. Como é que eu fiquei me imaginando? Eu falei, o cara tem aqueles jogadores infernais que reclamam por tudo o tempo todo, que não jogam bola, parece que entra em campo só pra encher o saco. Aí tem o cara do VAR falando aquele tempo todo na cabeça do cara, e o cara tendo que prestar atenção no jogo e olhar os lances. Aí o cara fica louco. O VAR tem de ser pontual. Fica quietinho, meu filho. A bola tá indo lá, o árbitro tá vendo. Ele, a bola foi pra não sei aonde. Aí ele fala não sei o que, app. A bola tá, lance legal. Tá indo tudo. Pô, você tá louco. Isso não precisa disso. Não precisa desse tipo de coisa.
Precisam mudar a forma de trabalhar no VAR, senão o cara fica louco.